Fala aí, eu sou o Lucas Labre do Responde Aí e agora nós vamos bater um papo sobre leis de Newton, mais especificamente sobre o plano inclinado, beleza? Bora lá! Aqui, ó, para a gente entender o plano inclinado, a gente precisa do seguinte: a gente precisa de um plano que esteja inclinado, claro, de um certo ângulo θ. E vai ter aqui alguma coisa escorregando ou indo para cima, depende do que está sendo falado no enunciado, tá bom? Então, vamos dizer que a gente tenha uma coisa bem simples assim, tá? A gente vai ter um bloquinho em cima desse plano inclinado e esse bloquinho ele vai escorregando, ou seja, ele adquire uma aceleração aqui para baixo, tá bom? Mas por que ele ganha essa aceleração? Bom, plano inclinado é uma receitinha de bolo. A gente só tem dois passos para seguir, que são esses aqui, ó. Primeiro é fazer o diagrama do corpo livre. Ou seja, a gente pega o bloco, que é o nosso corpinho, e bota ele livre, sozinho aqui, ó. E a gente vai marcar as forças nele, beleza? A gente sempre vai ter a força peso atuando no bloco, porque afinal de contas o bloco ele tem massa e se ele tem massa, ele tem que ter peso, porque tem a gravidade atuando em cima dele, ok? Além disso, ele está em contato com a superfície, não está? Ele está em contato aqui com o plano. Se ele está em contato, ele vai ter uma força normal, que é essa daqui, tá bom? Então, essas duas forças, elas sempre vão existir. Agora, dependendo do exercício, dependendo de como for abordada a questão, pode aparecer mais, como por exemplo a força de atrito aqui, pode aparecer uma força de tração, pode aparecer outro tipo de força, mas vamos com calma, que eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas forças, tá bom? Então, beleza. Isolamos o nosso corpinho e marcamos as forças. Agora, o detalhe é o seguinte: repara que essas forças estão meio inclinadas, estão meio tortas, não é? Então, se eu pegasse um sistema de coordenadas que fosse no eixo x e no eixo y, assim, na horizontal e na vertical, eu ia ter um trabalhão. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: a gente vai mudar as referências dos eixos, tá bom? A gente vai mudar, a gente não vai trabalhar mais na horizontal e na vertical. A gente vai mudar esses eixos e vai fazer assim, ó. Um eixo vai ser no plano, tá bom? Vai ser o eixo x, vai ser o eixo do plano, e o eixo y vai ser o eixo perpendicular ao plano, tá bom? Então a gente vai pegar esses eixos aqui e dar uma torcida neles, fazer assim, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, e botar aqui. Então, na verdade, a gente vai ficar com o eixo x paralelo ao plano e o eixo y perpendicular ao plano. Então, eu vou fazer esse mesmo desenho, só que agora com os nossos eixos assim, ok? Por que que a gente faz isso? Porque aí vai ficar mais fácil, porque o movimento do bloco ele vai ficar só no eixo x, no nosso eixo x aqui que a gente definiu, tá bom? Ele não vai ter movimento no eixo y, e isso facilita as nossas contas. Já vou mostrar por quê. Só que a gente ganha uma coisa aqui, um detalhe importante, que é o seguinte: de acordo com esse nosso tracejado aqui, com esse nossas coordenadas que a gente acabou de criar, a força-peso ela vai ficar inclinada. Repara, ela não está nem no eixo x, nem no eixo y que a gente colocou. Ela está meio inclinada aqui. Então, a gente vai precisar decompor essa força-peso da seguinte maneira. Repara, aqui a gente tem o ângulo θ. Esse ângulo θ daqui, se a gente fizer relações nesses triângulos aqui, a gente vai ver que esse ângulo θ tem que ser igual a esse ângulo daqui, ó. Tá bom? Vai ser igual a esse ângulo daqui, coladinho com esse eixo y, tá? Então, se a gente tiver isso, vai ficar da seguinte forma: a gente vai poder decompor essa força-peso em duas outras forças, que é o que a gente vai chamar de PY, que é aqui para baixo, que eu estou desenhando em verde, e um PX, que é aqui no nosso eixo X, tá bom? E essas forças vão seguir essas trilhas aqui, ó, tá? Então aqui nós teremos o nosso PY e aqui a gente vai ter o PX. Pronto, decompomos aqui o nosso vetor P, ok? Aí uma dica que eu vou te dar agora para a gente descobrir quem é o PX e o PY é o seguinte: o, P, o PY ele está coladinho com o ângulo θ, não está? Se ele está colado com o ângulo θ,
Então, a gente vai usar a relação que o PY é P cosseno θ, porque ele está colado com o ângulo θ. Agora, olha o PX. O PX está separado do ângulo θ. Então, a gente vai usar a relação do P seno de θ, ok? Então, guarda isso daqui, que a gente vai usar isso daqui o tempo inteiro em plano inclinado. Tudo bem? Beleza, esse daqui foi o nosso primeiro passo, que foi fazer o diagrama do corpo livre e decompor a força-peso. O segundo passo é usar a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, ok? Só que a gente vai fazer isso daqui, a gente não vai trabalhar com vetores, porque trabalhar com vetor dá um trabalhão. A gente vai trabalhar separadamente. Primeiro a gente pega o eixo X e depois a gente pega o eixo Y, tá bom? Ou vice-versa, primeiro pega o Y, depois pega o X, tanto faz a ordem. Ok? Então essa daqui é a nossa receitinha de bolo e eu vou mostrar como é que se faz isso daqui na prática com um exercício. Olha esse exercício aqui. Um menino puxa seu carrinho através de uma corda em uma rua com inclinação de 40 graus. Tá? Sabendo que a massa do carrinho é de 1,5 kg, qual será a força necessária do menino para puxar o carrinho com velocidade constante? Então aqui está o nosso menino puxando o carrinho, tá? Então já fizemos o desenho com 40 graus aqui de inclinação e está desenhado aqui. Beleza. Qual é o primeiro passo que nós temos que seguir? O primeiro passo que a gente viu lá, primeiro passo, era fazer o diagrama do corpo livre. Então vamos fazer aqui o nosso diagrama do corpo livre. Já vou estar aqui ó, com o nosso desenho, nosso diagrama do corpo livre, vai ser esse daqui, tá bom? Primeiro a gente vai ter a força peso, depois a força normal, porque ele está em contato com a superfície, e a gente vai ganhar essa força daqui, T, que é a força de tração, ok? Porque tem uma corda aqui puxando esse nosso bloco. Tudo bem? Beleza. Agora, esse ângulo daqui de 40 graus, pelo que a gente viu lá, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, que também vai ser 40 graus. Pronto. Então, nosso segundo passo é decompor esse vetor P no eixo X e no eixo Y. Então, tá aqui, ó, o nosso PY e vai estar aqui o nosso PX, ok? Então aqui, ó, decompomos o nosso vetor. Pronto, tá bom? E a gente vai ter o seguinte, a gente não precisa mais do enunciado, porque já decompomos aqui os vetores e já temos o nosso esqueminha aqui do desenho, né? Beleza. Como é que a gente vai resolver isso daqui agora? A gente vai utilizar a segunda lei de Newton, que é o nosso segundo passo, tá? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Fazendo isso daqui, a gente sempre vai fazer primeiro para o eixo x e depois para o eixo y, ou vice-versa, y e x. No caso aqui, eu vou fazer py, né, e px. Como é que a gente vai decompor essas forças? O nosso py vai ser p vezes, ele está colado ou está separado com o ângulo de 40 graus? Ele está colado com o ângulo. Então, vai ser P cosseno de 40 graus. E o PX vai ser P vezes seno de 40 graus. Ok? Então, a gente vai ter isso daqui. Bom, a gente precisa calcular o peso para poder colocar ele aqui. Então, vou fazer ele separado aqui assim. Ó. O nosso peso é calculado como a massa vezes a gravidade. Ou seja, a massa dele é de 1,5 kg e a nossa gravidade a gente vai considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui está dando 15 newtons. Pronto, fizemos aqui o nosso peso e já podemos substituir ele aqui. Ó. Então, vai ser 15 newtons vezes o cosseno de 40 graus. E aqui embaixo vai ser 15 newtons vezes o seno de 40 graus, tá? Fazendo essa continha daqui na calculadora, a gente vai ver que isso aqui vai dar aproximadamente 9,6 newtons
e aqui vai dar aproximadamente 11,5 newtons. Pronto, já decompomos o nosso vetor Px e Py. Agora a gente precisa aplicar força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu vou fazer isso no eixo x. Por que que eu vou fazer isso no eixo x? Porque ele tem movimento só no eixo x, não é verdade? Ele só vai escorregar aqui assim, ó. Ele não vai sair do plano. Então, a gente vai ter o seguinte, que a força resultante no eixo x tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Qual é a força resultante do eixo x? Bom, tem tração e tem o px, na verdade? Só que uma está para cima e a outra está para baixo. Então vou fazer o seguinte, como o bloco está subindo, porque ele fala que sobe com velocidade constante, então eu vou considerar que a tração é positiva e o px é negativo. Então, tração menos o px tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas tem aceleração nesse sentido aqui? Não, porque ele fala que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, não tem aceleração, logo é igual a zero. Tá? Então, se eu passar o px para o outro lado, ele vai positivo e a gente descobre que a tração é igual ao px. E o px vale 11,5 newtons. 11,5 newtons. Pronto. Então, calculamos aqui a tração, que é a força necessária que o menino precisa aplicar para arrastar o carrinho dele com velocidade constante. Ok? Então, belezinha. Vamos ver agora, vou dificultar um pouco. Vou colocar uma força de atrito aí nesse meio, tá? É o mesmo exercício, é o mesmo menino aqui, ó, puxando o bloco, tá? Só que agora eu vou colocar uma força de atrito. Então, olha só, se o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a rua é de μ cinético igual a 0,2, e sabendo que o carrinho está inicialmente em movimento, qual é a força para que o menino puxe seu brinquedo com velocidade constante? É o mesmo exercício, só que agora tem atrito, tá bom? Se agora tem atrito, então a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter a mesma decomposição aqui das forças, só que agora a gente vai ganhar um atrito aqui para baixo, tá? A gente vai ganhar um atrito aqui. Não, não é esse. É esse aqui. Perdão. Essa força daqui, a gente vai ganhar um atrito aqui e ele vai estar para que sentido? Ele vai estar para baixo, porque o menino puxa o bloquinho para cima. E a força de atrito é contrária ao movimento. Então aqui, ó, a força de atrito vai estar para baixo, tá bom? Deixa eu botar aqui de vermelho, ó, que é a FAT, tá? Que vai estar para baixo. Beleza, não precisamos mais do enunciado, coeficiente de atrito é 0,2, a gente vai ter isso daqui. Fizemos o nosso diagrama do corpo livre, agora a gente precisa decompor a força-peso. E a gente vai ter, adivinha? Exatamente a mesma coisa. Deixa eu trazer para cá. A gente vai ter exatamente a mesma coisa, que é essa decomposição aqui, ó. Então, percebeu que isso daí é importante, né? Saber fazer essa decomposição é extremamente importante. Então, calculamos aqui o nosso peso. A gente pode fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração no eixo x e no eixo y. Então, vou pegar aqui, ó, eixo x vai ser igual a força resultante igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Então, no nosso eixo x, agora vai ter a tração para cima, vai ter o px para trás e a FAT também para trás. Então, a gente vai ter tração menos px menos FAT igual, agora a aceleração vai ser quanto? Zero, porque a velocidade é constante. Então, vai ser igual a zero. Logo, se eu passar o px para lá e a FAT para lá, eu vou ter que a tração vai ser igual ao px mais a FAT. Por quê? Positivo os dois? Porque aqui eles estão negativos, então passa para lá positivo. Então a gente vai ter isso daqui. O px, beleza, a gente já calculou aqui 11,5 newtons. Agora a FAT a gente precisa calcular separadamente, tá bom? Então vou calcular aqui, ó, a nossa FAT vai ser igual
ao coeficiente de atrito cinético multiplicada pela normal. E nós também não temos a normal, então a gente precisa calcular isso daqui. Então guarda isso daqui por enquanto. E agora a gente vai ter que ir para o eixo y. Então, ó, indo para o eixo y, para o nosso eixo y, a gente vai ter o seguinte, que a normal aqui, ó, e o PY estão no eixo y. Eu vou considerar que para cima é positivo, então a gente vai ter que normal menos PY tem que ser igual a massa vezes aceleração em y, que é zero, porque ele não se movimenta nesse eixo, ele não sai do plano. Então a gente vai ter que a normal tem que ser igual ao nosso PY, que já foi calculado, 9,6 newtons. Tá? Então achamos aqui. Agora a gente já pode encontrar a nossa força de atrito, que vai ser 0,2, que é o coeficiente de atrito, multiplicado por 9,6. Esse resultado daqui eu já fiz, que vai dar 1,92 newtons, tá bom? Então calculamos a nossa força de atrito. Beleza, agora a gente pode pegar isso daqui, colocar aqui e pegar o nosso Px e colocar aqui. Então olha só o que vai acontecer. A nossa tração vai ser igual ao Px, que é 11,5, mais a FAT, que é 1,92. Tá? Acabou o meu espaço aqui, vou pôr aqui embaixo. Então a nossa tração vai dar essa sominha daqui, que vai ser 13,42 newtons. Beleza? Então calculamos a nossa tração, que é a força necessária que o menino tem que fazer para puxar o bloco com velocidade constante. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.